Bem, pessoal, quando você tem uma equação diferencial de ordem 1, f' de x igual a f de x, f de x, e na sua forma geral, tá certo? Nem sempre você consegue dar a solução geral como nos casos anteriores. Isto é, você consegue dar a solução como uma função explícita de x, tá? Então você vê que a solução geral apresentada nos casos particulares é f de x igual a quê? A uma expressão de x. Mas nem sempre isso é possível. Mas ainda assim você consegue expressar a solução implicitamente por uma equação. Ou seja, você não consegue dar uma solução explícita, tá? Solução geral explícita, φ de x igual a isso aqui, mas você consegue dar a solução implicitamente, definida por uma equação. É de x, φ de x igual a zero, tá? Aí a solução é dada implicitamente. Vocês lembram lá do cálculo 1, derivação implícita? Onde uma função é dada implicitamente por uma equação? E mesmo não podendo escrever φ de x explicitamente em função de x, ainda assim você consegue calcular a derivada de φ em relação a x, por derivação implícita. É claro que a derivada fica dada não apenas em função de x, mas em função de x e de φ de x. Quer dizer, a derivada, né, é dada por uma equação também. Tá certo? E nesse caso, bem, casos em que isso acontece, vejamos. Por exemplo, ó, e aí vocês vão entender. Você tem essa equação aqui, ó. Tem essa equação aqui. Seja a equação diferencial, seja a equação diferencial, tá? É f' de x igual a x2 sobre 1 menos f de x ao quadrado. Ó, essa equação aqui. Tá? x2 sobre 1 menos f de x ao quadrado. Observe, ó. Se I contido em R é um intervalo aberto, se I contido em R é um intervalo aberto e φ de I em R é solução da equação diferencial, então você vai ter o seguinte, olha o que é que acontece, 1 menos φ de x ao quadrado, né? 1 menos φ de x ao quadrado. Então, vamos com calma. Φ' de x é igual a quê? A x sobre o quê? 1 menos φ de x ao quadrado. Tá? Ou seja, você multiplicando, né? Você vai ter que 1 menos φ de x ao quadrado vezes o quê? Vezes φ' de x, né? dx vezes φ' de x. Isso é igual a quê? A x. Para todo x pertencente a ele. Tá? Daí, você integra. E ao integrar, você fica com o quê? Com 1 menos φ de x ao quadrado
vezes filhinha de x dx é igual à integral de x dx, e essa integral em, quer dizer, você está achando as primitivas, tá? As primitivas dessa função são iguais às primitivas dessa. Aí você está dizendo, porque está em intervalo, está integral indefinida, são as primitivas. Mas aqui, você tem o quê? Ó? Fazendo isso aqui igual a u, isso aqui é o quê? du. Certo? E quem é a integral de 1 menos u2 em u? Integral um polinomial. Então fica u, tá? Isto é, você fica com o quê? 1 menos o 2, então em u, integral. Então fica o quê? Fica o integral de 1 em u é u, ou seja, você fica com φ de x menos o quê? Φ de x, exatamente, o 3 sobre 3, isto é, φ de x a terceira sobre 3, igual a quê? x2 sobre 2, mais uma constante. E aqui você para, ou seja, qualquer que seja x pertencente aí. E aqui você para. Por quê? Eu presumo que vocês não sabem como resolver essa equação em φ de x. Isto é, daqui tirar φ de x igual, trabalhar e escrever φ de x igual a uma função de x. A não ser que você saiba resolver equações cúbicas, equações algébricas cúbicas. Mas você para aí, e mesmo assim você tem um ganho. Porque você saiu de uma equação diferencial para uma equação algébrica. Que pode ser mais simples de ser resolvido, por exemplo, se você usa métodos numéricos. Tá? Ou aqui se você sabe resolver equações cúbicas, tá? Sabe resolver equações polinomiais cúbicas. Né? Mas não sabendo, você para aí. Então, o que é que se diz? Daí a solução geral é dada implicitamente por, tá certo? Assim, portanto, tá aqui, portanto, a solução geral, φg, da equação diferencial, essa equação aí, é dada implicitamente por uma equação algébrica, que é a equação o quê? φg de x menos φg de x a terceira sobre 3 igual a quê? x2 sobre 2 mais uma constante. E aqui você tem todas as soluções da equação, só que elas são dadas implicitamente por uma equação. E não há como eu disse, a não ser que você tenha o domínio da resolução de equações polinomiais cúbicas, você consegue, tá, desenvolver mais ainda e encontrar φ em função de x. Mas não tendo esse domínio, você para aqui. Você veja que a solução é diferente de qualquer solução de equação diferencial que eu tenha resolvido até agora, tá? Até agora as soluções são dadas explicitamente em termos de x. Aqui a solução é dada implicitamente por uma equação algébrica. Outro exemplo, tá? Seja a equação diferencial. Por exemplo, na notação, tá? Notação dy dx igual a x2 sobre
y2 mais seno de xy. Seno de y. Tá? Veja que essa equação aqui é uma equação separável. Tá? Você veja que é uma equação separável. Por quê? Porque na busca da solução você deixa o que depende da função φ de um lado e o que depende só de x do outro. Tá? É uma equação separável, em termos do que eu vi na aula passada. Então, você tem aqui, essa também é a equação separável. Tá? Essa também é a equação separável. Ah, então, você tem, tá? Sendo y solução, sendo y solução da equação diferencial, uma equação diferencial tem isso o quê? Você tem isso aqui, então você vai poder separar as variáveis e você vai ter o quê? y2 mais seno de y dy igual a x2 dx. Daí, você integra a integral de y2 mais seno de y, integral em y, é igual à integral de quê? De x2 em x. Tá? Ou seja, integral de y2, y3 sobre 3, mais, desculpe, integral do seno de y em y, menos o cosseno de y. Isso aqui é igual a quê? A x3 sobre 3, mais uma constante, tá? Eu não gosto muito dessa notação, né? Porque você esconde muito do que você está fazendo, né? Seja y solução, quer dizer, y é dado em termos de x por uma função diferenciável. É isso que eu quero dizer ao me expressar aqui, tá? Mas espero que todos entendam. É como se tivesse y igual a φ de x, ao invés de... Hã? Você fica mais solto, tá? É uma notação mais solta, inclusive você abusa da notação. Mas funciona. Funciona por quê? Por causa da mudança de variável, regra da cadeia, teorema da função inversa. Então, fica até mais econômico na escrita, tá? Mas se você não tomar cuidado, você perde muito do significado. Mas tudo bem, desde que você entenda o que você esteja fazendo, é válido, tá bem? Então, daí a solução geral, eu gosto de escrever, daí, tá certo? Logo, a solução geral YG, quer dizer, Y como função de X, tá? É dada implicitamente por, tá? YG a terceira sobre 3, tá certo? Menos cosseno de YG igual a quê? A x3 sobre 3 mais c. Aí aqui eu quero ver você tirar o y como função de x. Impossível. Como é que você vai escrever y como função de x? Explicitamente, não há. Embora você consiga derivar y em relação a x por derivação implícita. E não passa daqui. Tá? Qual foi o ganho? É que você transformou uma equação diferencial numa equação algébrica. Tá? Outra coisa que você tem que atentar é o que eu sempre falo na resolução das equações. Isso aqui é implicação, né?
Isso implica nisso, que implica nisso, que implica nisso, que implica nisso. Só que essas implicações, elas são equivalências, né? Então, é se, somente se, tá? Muito embora eu escreva como implicações, mas o leitor deve perceber que são equivalências. Pronto. Deixa eu... Outra abordagem também, para o que eu estou falando, é que é permitido escrever dessa forma, porque o teorema de existência e unicidade já garante que tem solução. Então, sendo solução, tem que ter essa cara. Então, a solução tem que ser essa. Isso é a solução. Tá? É outra maneira de você explicar e que esse procedimento, essa forma de escrever, de fato te dá as soluções. É porque tem um teorema de existência e unicidade por trás. Certo? Bem, quando você tem uma equação diferencial y' igual a f de xy, e aí vocês estão... Você pega ômega contido em R2 aberto, tá? Ômega contido em R2 aberto, f de ômega em R, uma função contínua, f grande, com derivada parcial de f em relação a y também contínua em ômega, e pega a equação diferencial f' de x igual a f de x, tá? Então, o teorema de existência e unicidade diz o seguinte: aqui o R2, está aqui o seu domínio ômega, tá? O teorema de existência e unicidade diz que para todo ponto aqui, para todo ponto AB aqui dentro, há uma única solução passando por esse ponto. Isto é, há uma única solução φ da equação diferencial passando por esse ponto, tal que o gráfico da φ está dentro de ômega, e essa solução, né, se eu estou dizendo que ela está passando por esse ponto, é porque eu estou afirmando que φ de A é igual a B. Há uma única solução maximal, definida no intervalo máximo, passando por esse ponto. Então você tem, por exemplo, daqui você já vê que tem infinitas soluções, né? Porque por cada ponto aqui você tem uma solução. Tá certo? Então você tem infinitas soluções. Eu vou dar aqui, ó, aqui, quando dá para cá tem solução, cada ponto tem solução. Duas soluções distintas, os seus gráficos não se intersectam. Então você cobre o R2 todo pro gráfico, o R2 não, todo o conjunto ômega, você o cobre por gráficos de soluções. Então você tem infinitas soluções, mas quando você coloca a equação diferencial nos termos que eu vou colocar aqui, ó, quando você coloca a equação diferencial assim, não a deixe solta, f' de x igual a f de xy, f de x, e dá uma chamada condição de resolução, escreve f de x0 igual a y0, aí você está amarrando a solução. Por quê? Porque o problema colocado desses termos, ele só tem uma solução. E evidente se você pensa em termos da solução maximal, a solução com domínio máximo, onde, em verdade,
Escreve assim. Dado x0, y0 em ômega, tá? Esse problema aqui é o problema de, tá? Problema, esta equação aqui, isso aqui é o que nós chamamos, é chamado equação diferencial. Vou ver a anotação aqui, só para botar anotação, problema de contorno, problema de valor inicial, com condição inicial, tem várias. Deixa eu ver como é que eu coloco nas notas para ficar bonitinho. Problema de valor inicial ou problema com condição inicial. É chamado problema de valor inicial ou problema com condição